Paz do Senhor. Amém. Quantos estão felizes de estar mais um dia na casa do nosso Deus? Amém. Você declarou nesta manhã: quem já pisou no Santo do Santo, em outro lugar não sabe viver. Mas por que ainda vivemos em outros lugares? E hoje, pela graça do Senhor, nós vamos aprender algumas ferramentas para que possamos permanecer no Santo do Santo. Para que possamos avançar e não retroceder. Gostaria de convidar os irmãos a abrirem em Hebreus 10, capítulo 32. Diz assim: lembre-se dos primeiros dias, depois que vocês foram iluminados, quando suportaram muita luta e muito sofrimento. Algumas vezes vocês foram expostos a insultos e tribulações. Em outras ocasiões, fizeram-se solidários com os que assim foram tratados. Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos seus próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar. Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, não me agradarei dele. Nós, ACM, porém não somos dos que retrocedem, dos excluídos, mas dos que creem e são salvos. Amém. Livro de Hebreus. Esse livro, irmãos, ele foi escrito 70 anos depois de Cristo, né? Não se sabe ao certo quem foi o autor. Muitos dizem que foi Apolo, outros dizem que foi Barnabé, mas não é específico, né? Quem destinou, quem escreveu este livro. Esse livro foi escrito numa época em que Jerusalém foi destruída e o templo que estava em Jerusalém também havia sido destruído. Essa foi uma carta que foi destinada para os judeus convertidos daquela época, os judeus que ouviram acerca de Jesus, os judeus que acompanharam a trajetória de Jesus. Mas 70 anos depois da morte de Cristo e tudo o que eles estavam passando naquele momento, eles estavam sendo tentados, e muitos sentiam a necessidade de retornar ao judaísmo, de retornar às práticas do judaísmo. E essa carta foi escrita com esse objetivo, para lembrar esses irmãos judeus de coisas que eles já passaram lá atrás, de tudo que eles enfrentaram, das dificuldades, de como eles foram privados e de como eles não tiveram medo de abrir mão até mesmo dos seus próprios bens, porque sabiam que havia uma riqueza maior e permanente, que era uma vida após a morte, uma vida com Cristo. Esse livro de Hebreus, ele fala basicamente sobre Jesus como revelador e Jesus como mediador da graça de Deus. Porque o povo judeu era um povo que acreditava, como a gente aprendeu na escola bíblica, simplesmente no Velho Testamento, nos antigos ensinamentos. Por isso o livro de Hebreus é destinado e fala que Jesus é maior do que os anjos, que Jesus é maior do que a apostasia, que Jesus é maior do que os profetas. Porque Jesus, ele é esse mediador da graça. Foi na
cruz que nós alcançamos a misericórdia. Foi na cruz que nós alcançamos a oportunidade de ter uma nova vida em Cristo. E na nossa jornada não é diferente. Aquele povo começou muito bem, se consolidou muito bem por um tempo, mas no momento de tribulação e de aflição, sentiu a necessidade de retroceder. Nós, na nossa jornada, nós, como homens, como cristãos, fora da igreja, na nossa vida secular, nós também iniciamos com alguns projetos, alguns sonhos. Começamos a fazer algumas coisas. Alguns, por exemplo, no início do ano, começam a fazer dietas, sentem a necessidade ou se sentem incomodados com uma parte do seu corpo. Outros começam a estudar. Este é o ano que eu vou fazer a minha faculdade, este é o ano que eu vou me formar, que vou fazer a minha pós-graduação, este é o ano que eu vou praticar mais esportes, esse é o ano que eu vou ler mais a palavra, esse é o ano que eu vou ter mais tempo de oração com o Senhor. Quantos de nós já traçamos algumas metas e elas não se concretizaram? Quantos de nós iniciamos algo com muito entusiasmo, com muito fervor, mas logo paramos, sem perceber, simplesmente paramos? Quantos projetos já foram abandonados? Quantos propósitos já foram deixados de lado? E aí que entra essa palavra, que o tema da mensagem é como vencer a inconstância. Isso acontece porque a inconstância ela é sutil e ameaçadora. E mais do que isso, ela paralisa as nossas vidas. A inconstância entra de uma maneira bem sutil, bem sorrateira. Então nós desistimos hoje e falamos para nós mesmos: amanhã eu continuo. Mas quando chega amanhã eu não continuo. E assim é na nossa vida. Podemos ser arrojados, podemos ser destemidos, mas se nós não cultivarmos a perseverança, de nada adianta. Nós podemos começar algo com muita força, com muita vontade, com muito afinco. Hoje nós iniciamos a escola bíblica dominical e mais de 90% da igreja está presente, mas isso não é o suficiente. Se a partir de hoje nós não cultivarmos essa perseverança, esse comprometimento de estarmos aqui domingo após domingo. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Eu gostaria de falar alguns pontos aqui a respeito dessa palavra. E para que você possa vencer isso, você precisa identificar algumas coisas na sua vida, para que sejam corrigidas e você alcance essa inconstância. O primeiro ponto é: por que somos inconstantes? Você já se fez essa pergunta? Por que eu começo algo e logo paro? Por que somos inconstantes? Na vida, tudo é muito difícil até se tornar fácil. Na vida, tudo é muito difícil até ela se tornar fácil. Por que nós desistimos? Por que somos inconstantes? Porque nós constatamos que os primeiros passos exigem de nós muita disciplina e esforço. Ou seja, para aqueles que fazem academia, existe um termo, né? Sem no pain, no gain, acho que é esse que é o termo. Sem transpiração, não existe inspiração. Ou seja, nós desistimos porque nós identificamos já que algo é muito difícil. Quando nós começamos e olhamos e falamos: isso é muito difícil.
eu me formar em engenharia. Eu começo a faculdade e eu já olho e vejo que isso é muito difícil. Porque eu entendo que eu tenho deficiências em matemática. É muito difícil perder 20 quilos. Você olha só para os 20, mas esquece que você precisa perder 1, depois 2, depois 3. Quando você se der conta, você já perdeu. Então a nossa mente, ela trabalha contra nós. A nossa mente trabalha contra nós, contra os nossos desejos e a nossa vontade. Porque nós olhamos e sabemos que é muito difícil. E já paramos. Michelangelo foi um pintor muito famoso. Ele pintou aquela famosa Capela Sistina em Roma, que é o retrato de uma cena do juízo final. Anjos e demônios guerreando. E muitos não sabem que é muito alto, né? Meu cunhado esteve, mostrou pra gente algumas fotos. É muito alto. Ele levou 8 anos para concluir a pintura daquele prédio. Imagine se ele tivesse olhado para a dificuldade. Imagine se ele tivesse olhado para as pessoas que estavam acompanhando e dizendo que ele não era capaz. Para as pessoas que estavam olhando a pintura e dizendo: não está legal. Não é um estilo de arte que eu gosto. Ele não deu ouvido para as pessoas, porque ele estava tocado. E ele não se importou com o tempo que isso levaria para se concretizar. Outro exemplo é o bem conhecido que nós todos somos saudosistas e sentimos para os mais velhos, o nome do piloto Ayrton Senna. Nós sabemos que ele foi o melhor piloto dos últimos tempos. Mas mais do que isso, ele é o melhor piloto na chuva. Por quê? Porque quando ele treinava muito. E quando chovia, ele não parava de treinar nem na chuva. Então quando chegava na ocasião em que começava a chover, todos já sabiam que a vitória já tinha um nome. E essa vitória era o Senna. Ele era disciplinado. Ele treinava para um momento. Somos inconstantes por conta da falta de disciplina. Somos inconstantes por falta da transpiração, ou seja, do esforço. Por isso que nós somos inconstantes. Somos inconstantes porque desistimos muito cedo. No primeiro obstáculo eu já desisto. Na primeira chuva eu já desisto. Se está frio, eu não vou para a igreja. Se estiver chovendo, eu também não vou para a igreja. Se o meu filho estiver doente de manhã, eu não vou para a igreja. Se o meu carro estiver quebrado e eu tiver que pegar um Uber ou um ônibus, eu não vou para a igreja. Nós temos essa tendência de desistir muito cedo das coisas. Nós temos essa tendência de mudar muito rápido o nosso foco, o nosso objetivo. Somos inconstantes também pela falta de autoestima. A autoestima nos pega de um jeito e nos paralisa, ao ponto de falar que nós não somos capazes, nós não temos habilidade, que o nosso destino é viver essa vida que nós vivemos. A autoestima nos faz se compararmos com outras pessoas, nos faz olhar para o lado. Por isso nós somos inconstantes, pela falta de autoestima. Lucas 18:7 diz que Jesus ensinava aos discípulos o dever de orar sempre e nunca desanimar. Foi exatamente a respeito do que eu digo aqui em Hebreus, sobre chegarmos com confiança
chegarmos com confiança diante do trono da graça. É dessa forma que nós trabalhamos a nossa autoestima, com confiança, sabendo da nossa identidade, quem nós somos, porque nós fomos criados e chamados nesse tempo. Sabemos que nós somos a menina dos olhos de Deus, que a Bíblia se refere. Sabemos que nós somos um povo adquirido, um povo separado, um povo eleito. Eu amo essa palavra, um povo eleito. E quem te elegeu não foi os homens, foi Jesus. Foi o amor de Deus. Você não foi eleito pelas pessoas. Por isso nós precisamos trabalhar a nossa autoestima. Nós não fomos eleitos pelas pessoas, mas sim pelo amor de Deus, manifesto em Cristo Jesus na cruz do Calvário. Outro ponto aqui seria o segundo: a constância não é responsabilidade de Deus. Repita comigo: a constância não é responsabilidade de Deus. Não é responsabilidade de Deus. Eu pedi perdão para o Senhor, o Senhor me perdoe, porque quantas vezes eu estava orando de maneira errada, pedindo para o Senhor me dar essa constância, pedindo para o Senhor firmar os meus passos, pedindo para o Senhor aquilo que na verdade eu que deveria fazer. Novamente, sobre a dieta. Nós só tomamos a decisão de entrar numa dieta ou praticar esporte quando nós estamos incomodados com o nosso corpo, com o nosso físico, ou se isso está comprometendo a nossa saúde. Então nós tomamos essa decisão. Ninguém emagrece ou melhora a sua saúde simplesmente orando para Deus, falando: Senhor, me ajuda a emagrecer. Senhor, me tira do sedentarismo. Senhor, me ajuda a ter mais disposição. Não é responsabilidade de Deus esses pontos. É nossa responsabilidade. Nós precisamos mudar o que? Os nossos hábitos alimentares e praticar exercícios. Deus não aceita fazer o que compete a nós fazer. Deus não aceita fazer o que compete a nós fazer. Tem coisas que nós precisamos fazer, para que assim Deus também trabalhe a nosso favor. Eu contei o exemplo numa outra ministração de uma pastora que tinha o sonho de conhecer Israel, e falava para os irmãos que meu sonho é conhecer Israel, que tem uma vontade de conhecer a Terra Santa, de visitar os lugares por onde Jesus andou, de conhecer o Muro das Lamentações. E aí o irmão perguntou para ela: mas pastora, você já tem passaporte? Não. Como que Deus vai conceder esse desejo do seu coração? Como que Deus vai te abençoar com essa viagem, essa experiência, se você não deu o passo que compete a você? Que é tirar o seu passaporte, que é se preparar financeiramente, se planejar para viver essa experiência. As pessoas procuram atalhos e acreditam que a fé substituirá a disciplina e o aprendizado. Existem coisas que nós precisamos passar. Existem situações que nós precisamos viver para recebermos o aprendizado do Senhor, para aprendermos a ter disciplina e estarmos preparados para aquela situação. Ou seja, Deus não vai fazer aquilo que compete a você fazer.
Estar aqui na escola bíblica não compete ao nosso Senhor, mas compete a você. Aleluia. E a pastora será um instrumento de Deus para levar o conhecimento até você. Mas esse conhecimento não virá até você se você ficar na sua casa. Aleluia. Então existem passos, terrenos, físicos que nós precisamos dar na presença de Deus, porque Ele não vai dar por nós. Aleluia. Ele não vai dar por nós. Ontem à noite o pastor Adenilton me ligou, era 21h30. Eu estava me preparando para assistir o filme, coloquei o fone, apaguei as luzes. Falei, agora eu vou ter o meu momento para relaxar. Quando ele me ligou, eu não. Já disse sim, pode contar comigo. Eu parei tudo que eu estava fazendo e comecei a ler, a buscar a palavra. E qual que era a minha intenção naquele momento? Era pegar algum dos esboços de algumas ministrações antigas, né? Decorar algumas partes e falar para o Senhor: Senhor, me usa, me capacita, me envia, faz a tua obra através da minha vida. E eu lembrei desse tema, né? Ou seja, sem esforço, sem transpiração, não tem inspiração. Aleluia. Então eu comecei a meditar algo novo que eu nunca tinha ministrado, ou falado, ou pensado em compartilhar com os irmãos. Eu decidi me esforçar em algo novo. Aleluia. Em respeito à palavra do Senhor, em respeito aos irmãos que estarão aqui no domingo. Ou seja, compete a mim fazer a minha parte, compete a mim a me esforçar para que o Senhor possa trabalhar. Aleluia. E eu anotei uma frase que é muito forte que diz: ore como se tudo dependesse de Deus, mas trabalhe duro e se mantenha constante, como se tudo dependesse apenas do seu esforço. Aleluia. Ore como se tudo dependesse de Deus. Nós devemos orar com fervor, como se tudo dependesse de Deus naquela situação. Senhor, eu não tenho forças. Senhor, eu não sei como que vai chegar essa provisão. Senhor, eu não sei de onde virá esse milagre. Mas eu confio no Senhor. Mas também eu preciso trabalhar duro, manter o meu foco, como se aquilo dependesse exclusivamente de mim. Você entende que é um complemento? Eu preciso confiar em Deus cegamente, mas eu preciso me esforçar também, sem reservas. Quando eu me esforço sem reservas, a obra do Senhor se completa. Então nós vivemos o sobrenatural. Isso é exercitar a nossa fé. Isso é viver a nossa fé. Outro ponto. Isso é muito forte, irmãos. A constância é sinônimo de fidelidade. Aleluia. Glória a Deus. Por que devemos manter a nossa palavra e os nossos compromissos firmados há tanto tempo? Nós vivemos em um mundo onde as pessoas não têm palavra. Nós vivemos em um mundo onde as pessoas fazem promessas falsas. Eu passei essa semana por uma situação do meu trabalho e compartilhei isso com a Thalita. Falei, olha, aconteceu isso. E o dono da empresa falou isso para mim. Me deu garantias. E ela disse, o que
você sente no seu coração? Eu disse que eu acreditava, mas que eu confiava mais em Deus. Aleluia. Eu acreditei naquelas palavras, mas eu confio mais a respeito do que o Senhor tem para a minha vida. E eu estou tentando descansar nessa situação. Por quê? Porque nós temos esse medo, porque as pessoas, elas não cumprem aquilo que falam. Nós somos de uma época onde a palavra tinha valor, onde a palavra tinha peso, onde o acordo firmado com um aperto de mãos valeria. Hoje nós vemos que acordos firmados em contratos são quebrados. Existem brechas. Porque nós vivemos em um tempo onde as pessoas têm dificuldade de manter a sua palavra. A fidelidade não nos projeta simplesmente para o futuro. Ela tem raiz do nosso passado. Quando eu lembrei, ela tem raízes dos nossos passados, eu lembrei, por exemplo, de muitos aqui casados e casados há muitos anos, votos de casamento. Quantos aqui se lembram dos seus votos? Das palavras que você disse lá atrás, da sua esposa, do seu cônjuge? Aleluia. Glória a Deus. Aliança de Abraão. Deus fez uma promessa para ele lá atrás. O que Deus disse para ele? Abraão, eu farei de você pai de multidões. Eu farei de você pai de multidões. Deus, ele cumpriu a palavra dele. O antônimo de constância não é simplesmente constância, mas é também preguiça moral, descaso e negligência. Aleluia. Quantas vezes nós já negligenciamos? Quantas das vezes nós não fomos fiéis ao Senhor, aos nossos vínculos, aos nossos propósitos de vida? Quantas das vezes nós fechamos os olhos para a situação, fingindo que nós não estamos vendo o que está acontecendo? Isso é negligência. Nós estamos negligenciando a palavra do Senhor. Lucas 21:19 diz: e perseverando vocês obterão a vida. Ou seja, Lucas fez um registro dessa palavra a respeito da fidelidade. Se você perseverar, se você continuar, se você for fiel, você vai obter a vida. Mas é a vida em quem? A vida em Cristo. Então nós não podemos negligenciar a Cristo, porque a constância, para termos essa constância, precisamos ter fidelidade. Fidelidade a Deus, fidelidade aos nossos líderes espirituais, fidelidade à palavra do Senhor, fidelidade às pessoas que nos cercam, sejam cônjuges, sejam amigos, sejam pessoas próximas a você. E nunca podemos nos esquecer de que a nossa fé cristã está dividida em 3 momentos, que fala a respeito da fidelidade. Fidelidade é uma constância, é diária. Primeiro, nós fomos salvos, passado. Segundo, estamos sendo salvos, presente. E o terceiro, seremos salvos, futuro. Ou seja, isso se resume a fidelidade. Olha a fidelidade do nosso Senhor. Olha a importância e a responsabilidade que nós temos
de praticar essa fidelidade. Porque nós recebemos salvação quando reconhecemos a Cristo. Nós estamos sendo salvos quando continuamos perseverando na presença do Senhor. E nós seremos salvos no futuro se nós continuarmos a buscar o Senhor como se fosse o último dia. Fidelidade. Eu não posso ser fiel só ontem. Eu tenho que ser fiel hoje e amanhã. Para que eu possa ter o quê? Constância na presença do Senhor. Fidelidade. Então, como eu posso aprender a ser constante? Qual é a chave? Qual é o segredo? Qual é o caminho para ser constante na presença do Senhor? Hebreus que nós lemos aqui fala a respeito de perseverar. Nesse texto está trazendo a memória daquele povo tudo aquilo que eles já passaram, pelos insultos, pelas provocações, pela exclusão, pela retirada de bens. Eles passaram por tudo. E esse texto estava tentando relembrar tudo que eles tinham passado e o que estava diante deles. Então, como eu aprendo a ser constante? Qual é essa chave? O que eu preciso fazer? O que eu preciso compreender para ter essa constância? Primeiro, foco. O foco nos tira da monotonia. O foco nos tira da nossa acomodação. O foco nos tira daquele momento de preguiça. O foco nos tira daquele momento que nós homens amamos e as mulheres não entendem. Quando elas falam com a gente não escuta mais nada, a gente está na caixinha do nada. E quer ficar ali sem fazer nada. Tão simples, né, pastor? Nós só queremos o nosso momento, né? Só ter um momento. Então nós precisamos ter foco. E o foco nos tira dessa acomodação, dessa zona de conforto, nos tira da nossa rotina, né? Quantos aqui chegam no trabalho extremamente cansados, fatigados, estressados? Eu só queria tomar um banho e dormir, mas não. Eu tenho um compromisso na célula. Eu tenho uma escala de oração. Eu tenho uma visita do irmão Trajano. Eu preciso fazer a leitura de alguns textos. Foco. Nós precisamos ter foco. Para que nós consigamos vencer essa inconstância. Foco. Foco é a chave. É sairmos da nossa rotina. É sairmos daquele estado de inércia onde nós somos simplesmente dirigidos. Sabe quando a gente entra naquele modo automático das coisas? É isso que o foco faz com a gente. Ele nos tira desse modo automático. Segundo ponto, repetição. Para ser constante eu preciso ser repetitivo. Eu preciso praticar. Para ter uma vida de intimidade, de oração, eu preciso ter uma vida de oração, de orar. 10 minutos hoje, mais 10 amanhã, depois 15, depois 20, depois 30. Repetição. A prática nos aperfeiçoa. A prática nos ensina. A prática nos faz ganhar corpo. Seja para conhecimento acadêmico, seja para conhecimento das Escrituras, seja para crescimento espiritual. É a prática, é a repetição. Então por isso que no esporte nós vemos muitas pessoas falando, pessoas de sucesso, que dizem que alcançaram sucesso porque treinavam muitas horas. Eu não me esqueço de uma frase do Mike Tyson, quando perguntaram para ele no auge
da sua carreira: o que você faz para ser tão bom e seus oponentes não terem a mínima chance? E ele respondeu: eu acordo todos os dias 5 horas da manhã para treinar. E se eu souber que o meu adversário acorda às 4, eu acordo às 3. Se ele acordar às 2, eu acordo às 1. Se ele acordar à meia-noite, eu não durmo. Aleluia. Repetição, treinamento. Então nós ficávamos ali, os mais velhos sabem disso, para assistir uma luta dele, que começava 1 hora, 2 horas da manhã e que durava 5 segundos, 10 segundos. Eles não tinham a mínima chance contra ele. Por quê? A repetição, o treinamento, a disciplina o tornou imbatível. Outro ponto, para que eu aprenda a ser constante, é a questão da dispersão. A dispersão, o que é, irmãos? É a separação para diferentes partes. Ou seja, quando eu estou disperso, o meu coração ele não está aqui, ele está em outros lugares. Se eu não estiver disperso, se eu não estiver atento, eu posso estar aqui, ouvir os louvores, ouvir essa mensagem, mas não ser tocado, porque o meu coração está em outras partes. Aleluia. Eu preciso estar 100% focado nesse ambiente. Eu preciso estar 100% ligado no que está acontecendo no mundo espiritual aqui. Aleluia. Aleluia. Como nós dizemos, quem já pisou no santo do santo, em outro lugar não sabe viver. Nós estamos no santo do santo, com pensamento em outros lugares. Nós estamos dispersos. Precisamos estar atentos. Para ser constante, meu coração precisa estar 100% ligado às coisas de Deus. Por isso que nós ouvimos culto após culto de todas as pessoas aqui da igreja. Irmão, esqueça o que você deixou lá fora. Esqueça o que você deixou lá na sua casa, no seu trabalho. Ele está te convidando, Ele está te convocando para que você foque nesse momento, para que você receba do Senhor um alimento, para sair daqui fortalecido, para vencer essa situação que você deixou lá na sua casa, lá no seu trabalho, na sua família. Então, para ser constante, eu preciso aprender que quando eu estou neste momento, eu preciso estar com o meu coração totalmente voltado à presença do Espírito Santo. O quarto ponto é: aceite a companhia de outras pessoas, ou aceite a ajuda de outras pessoas. Para ser constante, nós precisamos ser humildes, para reconhecer que nós precisamos de ajuda, que nós precisamos estar próximos de pessoas mais experientes. Precisamos estar próximos de pessoas mais cheias do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos estar perto de pessoas que vão nos direcionar conforme a palavra, não de pessoas que vão nos inflamar para o lado negativo da situação. Ontem nós estávamos aqui no atendimento e uma palavra me chamou a atenção, que o pastor iniciou e utilizou. Foi a respeito do joio e do trigo, que os dois crescem juntos. Ou seja, ele estava falando de companhias. Para ser constante, nós precisamos ter boas companhias. Aleluia. Nós precisamos estar cercados de pessoas com propósitos, cheios do Espírito Santo de Deus, da direção do Senhor, do conselho com sabedoria. Ninguém vive sozinho. Nós não vivemos sozinhos. O nosso Deus nunca teve essa intenção de viver sozinho. Prova é que Ele nos criou, que Ele criou o homem e a mulher, porque Ele não gostaria de andar sozinho.
Então, para sermos constantes, nós precisamos estar juntos. Me fez lembrar de Moisés. O que a Bíblia diz? Que quando Moisés estava orando e com seus braços levantados, pedindo a Deus em favor dos israelitas, para que ganhasse a batalha dos amalequitas, a Bíblia diz que quando ele se cansou, o que aconteceu? Arão e Hur seguraram as mãos de Moisés. Esse é um princípio bíblico, irmãos. Humildade, para reconhecer que nós precisamos de ajuda em algum momento, que nós precisamos ser fortalecidos por outras pessoas. Princípio de unidade. Nós precisamos entender este princípio, porque nós temos o hábito de dizer, como aquela mulher viúva, está tudo bem, vai tudo bem, não está acontecendo nada. E aí quando estoura uma situação, as pessoas ficam, nossa, mas como? Quando? Por quê? Porque eu não tive o quê? Humildade para reconhecer que eu precisava de ajuda. Eu não tive humildade para ouvir o pastor, para procurar o pastor, para ouvir um conselho de sabedoria. Eu não tive humildade para receber aquele direcionamento. Deus falava com Moisés só. E mesmo assim ele não se encheu de soberba ou de autossuficiência ao ponto de não reconhecer que precisava de ajuda. Nós temos essa falsa verdade de que nós conhecemos a Bíblia o suficiente, que nós somos maduros espiritualmente, que nós somos pessoas de oração e não precisamos de ajuda. Moisés não teve esse sentimento. Pelo contrário, ele chamou Arão e Hur para perto e disse com as minhas palavras: olha, eu estou cansado, eu preciso da ajuda de vocês. Eu não vou parar de orar, eu não vou cessar a minha oração, mas os meus braços não aguentam mais ficar em pé. Eu preciso de ajuda. Irmão, não saia daqui sem entender este princípio. O pastor não é adivinha. Aleluia. Ele precisa entender o que está acontecendo para te ajudar. Você precisa apresentar isso em oração. E se em oração sozinho você não está conseguindo, você precisa da ajuda de outras pessoas. Aleluia. E a Bíblia fala que enquanto os braços de Moisés estavam em pé, o povo continuava vencendo as batalhas. Batalha após batalha, o povo continuava a vencer. Aleluia. Para finalizar, quinto ponto, nós aprendemos como nós devemos ser constantes. E a Bíblia nos mostra um espelho, e esse espelho é Cristo. Nós devemos seguir o modelo de Cristo de constância. João 3,1 fala a respeito do amor, da constância do amor de Jesus, que Ele amou as pessoas do mundo e amou até o fim. Ele não desistiu. Cristo é o nosso modelo de como nós devemos ser constantes. Glória a Deus. Quando nós fazemos algo com amor, nada nos paralisa. Aleluia. Ou melhor,
melhor, quando nós estamos, apaixonados, a gente sai de madrugada, a pé, vai para casa da namorada, mas não tem coragem de pegar um ônibus para vir para a igreja. Escreve poema. Os poemas você sabe, mas o amor não. Então, a respeito do amor, Cristo nos ensina que o amor dele é incondicional. Que ele nos amou quando nós éramos os piores dos pecadores. Que ele viu valor em nós quando ninguém mais viu. Que ele apostou e acreditou em nós quando todos viraram as costas. É o amor. Esse é um modelo de constância. Quando o amor está acima. E a Bíblia fala lá em Coríntios, eu não me lembro o versículo, o texto agora, que eu posso falar em línguas, que eu posso profetizar, que eu posso fazer muitas coisas, mas se não existir amor, de nada adiantaria. Não adianta eu me sacrificar aqui, não adianta eu obedecer aqui se eu não fizer isso em amor. Não adianta eu entregar o meu dízimo aqui se eu não tiver prazer e amor no que eu estou fazendo. E a Bíblia mesmo fala, não sou eu, não somos os irmãos, não somos os pastores, que o Senhor rejeitaria aquela oferta. Por quê? Não foi entregue com amor. Então o modelo de constância de Jesus é a respeito do amor. Que o amor tudo sofre, que o amor tudo pode, que o amor tudo suporta, que o amor não busca interesse próprio, que o amor não tem soberba. Esse é o modelo. Segundo ponto, status. Jesus jamais permitiu que os aplausos, que a fama, que o poder o tirassem do propósito para qual ele foi chamado. Ele era amassado e perseguido pelas multidões. E a Bíblia fala que em alguns momentos ele não conseguia nem se locomover de uma cidade para outra. Que a sua fama se havia espalhado de tal maneira que era difícil ir de uma cidade para outra. Que o poder que ele recebeu de Deus para curar os enfermos, para multiplicar os pães, para libertar o endemoniado, para cessar a tempestade, isso não mexeu com ele, isso não tirou o foco dele. Ele não foi enganado por essas coisas. Ele sabia que tudo aquilo era um cumprimento do seu chamado, que tudo aquilo era feito por meio do Pai. Então ele não deixou que... Isso é muito natural, irmãos. Eu já falei isso uma vez. No momento em que nós estamos mais avançando, é o momento em que nós precisamos mais vigiar. Porque quando nós estamos passando uma dificuldade, nós estamos muito atentos, nós estamos preocupados. Nós falamos, você entende que você precisa orar mais, você precisa buscar mais, você precisa jejuar, você precisa ler, você precisa vigiar. Mas quando tudo está indo bem, quando o vento está ao nosso favor, é aonde mora o perigo. Então o modelo de Jesus para ser constante é: ele não se deixou enganar e nem ficou empolgado, entusiasmado com tudo aquilo que ele estava vivendo, com tudo aquilo que ele estava tendo de experiência. Imagine um homem que
se preparou durante 30 anos e em 3 anos viveu tudo que ele viveu. Ele poderia se sentir o rei da cocada preta, como a gente diz, né? Mas não. Ele era humilde de coração. Aleluia. Ele era simples. O terceiro ponto que nós aprendemos com o modelo de constância de Jesus é tribulação. Não despreze a sua tribulação. A Bíblia fala que depois de 40 dias no deserto, Jesus foi tentado pelo próprio Satanás, que se apresentou a ele e disse que daria a ele riquezas e reinos se ele simplesmente se prostrasse e adorasse. Eu imagino Jesus cansado fisicamente, esgotado das suas forças, porque ele estava 40 dias no deserto em jejum. E o diabo se apresentou para ele. Jesus não considerava aquela tribulação ou aquela situação como uma maldição, mas ele considerava aquela situação como uma oportunidade de romper. As nossas tribulações, na verdade, elas são uma oportunidade que o Senhor nos concede de romper na presença dEle, de superar os nossos limites. Não é uma maldição, não é um empecilho, como muitas das vezes nós enxergamos. Isso tem sido uma pedra no meu sapato, isso tem sido um espinho na minha carne que eu não consigo vencer. Não. Enquanto eu não entender que isso é uma oportunidade que eu estou tendo para crescer, para amadurecer, para me consolidar na presença de Deus, eu não vou ser constante. Aleluia. Eu vou retroceder. E ontem, até na conversa com os pastores, eu disse: eu sei quais são os pontos da minha inconstância. Eu sei muito bem quais são eles. E quando essa situação se apresenta a respeito das minhas filhas, eu falo: não, Senhor, eu vou romper, eu não vou retroceder. Aleluia. Foi um domingo, uns 20 dias atrás, tive essa experiência. Tive a oportunidade de ministrar na sexta-feira. Quando foi no domingo, a palavra já veio para me confrontar, para me dizer: olha, agora é a hora de você provar tudo aquilo que você disse. Agora é um momento. Agora eu quero ver se realmente é tudo isso que você está falando. E no domingo a minha filha não estava bem, e a Thalita estava na escala da abertura do culto e da salinha. E naquele momento nosso sentimento é: nós não vamos para o hospital todos nós. E eu falei para ela: Thalita, você vai para a igreja com a Zoe e com a Lorena, que eu vou para o hospital. E eu te encontro lá, em nome de Jesus. Eu poderia chegar lá e a minha filha ficar, mas para a glória do Senhor, ela fez os exames, tomou a medicação e a gente veio para a igreja. Aleluia. Então eu entendi quais são as minhas dificuldades. Você precisa, irmão, entender quais são as suas dificuldades, aquilo que tem feito você retroceder no momento que você precisa avançar. Se você ainda não sabe, coisa que eu acho muito difícil, nós sabemos aonde o nosso carro aperta. Nós precisamos enxergar essa situação como uma oportunidade. Se acontecer, eu não vou retroceder. Eu vou avançar. Eu não sei como, mas eu vou. E
E o quarto princípio do modelo de constância de Jesus é a unidade. Mesmo sendo Deus, ele não quis caminhar sozinho. Então, que a gente falou um pouco aqui. Marcos 3,14, a Bíblia fala que ele buscava discípulos. Ele recrutou discípulos para que andassem com ele, para que alguns deles, que nós falamos aqui, fossem mais chegados. Era o caso de Pedro, de João, de Tiago. Então, princípio de unidade. Ele sabia que aquela obra não era só com ele, mas era necessário ter uma continuação, e essa continuação seria com os discípulos. E aqui nós estamos, por conta desse princípio de unidade, nós estamos aqui nessa manhã. Então nós precisamos entender a importância de estarmos em comunhão, de termos esses momentos. Por mais que você fale ou as pessoas falem que, olha, eu não te vi mais, você não participou da reunião da família, você esqueceu dos seus amigos porque você está com o pessoal da igreja. Comunhão. É por meio dessa comunhão que nós nos fortalecemos. É por conta desse princípio de unidade que a CM tem, que gera um fortalecimento no nosso meio. Santo Deus, aleluia. Eu falava com uma pessoa, olha, o primeiro passo para se ganhar uma pessoa não é falando de Cristo para ela no primeiro momento, o pastor Felipe pegou sobre isso. Não, é falando de assuntos incomuns, assuntos aleatórios, até chegar a oportunidade, o momento de você falar a respeito sobre o amor de Cristo. Então o modelo de Jesus nos ensina que para sermos constantes nós precisamos ter esta unidade. Irmãos, não abra mão desta comunhão. Não abra mão deste momento que nós temos com os nossos irmãos. Porque é por meio de testemunhos que nós fortalecemos a nossa vida. Nós nos fortalecemos. Nós precisamos disso. Gostaria de convidar você nesse momento a ficar de pé. Glória a Deus. A palavra do Senhor falou com você nessa manhã. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos, fizesse a sua oração na presença dEle. Você apresente nesta manhã o que tem tirado a sua constância, o que tem roubado o seu foco, a sua energia. Aonde o seu coração está? Na verdade, quem você tem deixado controlar as suas emoções, a sua autoestima. Saiba que você é filho e filho amado do Senhor. E como nós dizemos aqui, Ele não tem prazer naqueles que retrocedem. Mas nós não somos como eles, nós somos como aqueles que avançam. O propósito do Senhor para a sua vida é que você avance, que você persevere, que você continue a sua caminhada, mas que para isso você aplique algumas ferramentas. É necessário ter estratégia para vencer essa inconstância. E eu creio que o Espírito Santo do Senhor nos trouxe algumas estratégias para vencermos essa inconstância e vivermos em outros níveis da presença dEle. O
Senhor tem águas mais profundas para você. Aleluia. Você pode estar com águas só no tornozelo, mas Ele tem águas para você que vão até os joelhos, para outros que vão até os ombros e para outros que vão até a cabeça. Depende de você. Qual é a medida? Qual é a medida que você tem buscado? Qual é a medida que você tem se contentado na presença do Senhor? Amém? Pai, no nome do Senhor Jesus, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor. Pedimos ao Senhor, Pai amado, que nos ajude. Nos ajude, Pai amado, a sermos constantes na Tua presença. Nos ajuda, Pai amado, a ter maturidade para entender o que está acontecendo no mundo espiritual. Nos ajuda, Pai amado, a nos posicionar como homens e mulheres de Deus para fazer aquilo que é necessário, aquilo que é a nossa parte, porque sabemos que o Senhor é fiel para aperfeiçoar, para a boa obra que o Senhor começou na nossa vida. Pai, nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus.